Ele é especialista nas áreas de inovação, planejamento e marketing. Bom dia, Breno. Bom dia, prazer estar aqui com vocês, bater esse papo aqui hoje sobre startups. Então, eu estou aqui com o celular aberto, vocês podem mandar perguntas, quem quiser conversar com a gente sobre startups, estou aqui acompanhando vocês, não deixem de participar, que essa conversa, além de ser com eles, é com vocês aí do outro lado, então participem conosco. E aí eu já queria começar perguntando a vocês o que é startup. Acho que muita gente não sabe ainda. Pois existem algumas definições, mas eu vou tentar resumir o que seria startup. É uma empresa nova, contexto de uma empresa nova, recém-criada, com foco principalmente em inovação, tecnologia e desenvolvimento. Tem um conceito muito bom também, que diz que são empresas que estão em busca de um modelo de negócio replicável e escalável. Então, tem um conceito de empresa recente, acaba que tem uma aproximação muito perto com tecnologia e inovação, mas diria que esse conceito é mais forte de ter um modelo de negócio replicável em busca de uma escala, de um crescimento escalável. Por ser replicável, tem alguma ligação com franquia? Não necessariamente. Não necessariamente. São, na verdade, modelos de negócios que podem ser utilizados. Vou dar um exemplo. Uber 99, Uber Eats, iFood, são modelos de negócios que podem ser adaptados e reutilizados ou reaproveitados em outras condições ou outras circunstâncias. Muita gente pensa em startup como o começo, o start do... Então, quer dizer que essas grandes empresas que você citou aí, começou como startup? Tem um ingrediente muito grande dentro da startup, que é o cenário da incerteza. Então, você está buscando desenvolver soluções a partir da necessidade que você está observando no mercado, em busca de encontrar esse modelo, mas também com muita certeza. Acredita-se que tem essa questão de ser jovens empresas, mas empresas também com mais tempo, que continuam com o espírito de startup, com o espírito desse crescimento, com o espírito dessa busca e dessa forma de atuar, onde você consiga ter uma estrutura um pouco enxuta, mas com um crescimento muito alavancado em relação a isso. Janiele Miranda está perguntando aqui, voltado para que área do mercado as startups? São várias áreas. Eu posso citar algumas aqui, como, por exemplo, a Fintech. São startups voltadas para a área de finanças. Tem a Slowtech, que é voltada para a área do direito. Tem as EduTech, que são voltadas para a área de educação. Tem as Foodtech, voltado para a área de gastronomia, de comida, de culinária, de forma geral. Então, não tem uma restrição sobre a área de utilização de uma startup. Pode ser utilizada e é utilizada, principalmente no mundo aí mais difundido, em todas as áreas de atuação. O que Breno falou é muito importante. O que uma startup visa? Resolver um problema. Em que área? Em qualquer área. Inclusive, você pode criar uma startup na área social. Então, não existe um segmento ideal para você iniciar uma startup. Existe você encontrar um problema real que necessita ser resolvido, né? Então, aproveitar que a gente fez a pergunta da Janiele Miranda, mandar um abraço também para Melka Ferreira, Silas Alexandre, 20, Juliana SA, 20, Nanda Farias, Uninassal Anápolis, Franciele Braz, Nepomuceno Iris, diz que é um orgulho estar assistindo esse programa. Também Alexia Lima Oficial, a Bela Concurseira 16 também está assistindo a gente aqui agora. Vocês podem continuar interagindo com a gente, tá mandando pergunta. Vocês falam dessa questão da parte de inicial, de ser uma empresa inicial que visa solucionar um problema. Como baratear o serviço de táxi, chegou o Uber, como melhorar as entregas de comida, o iFood. As incertezas do começo da empresa, como é que a startup lida com isso? A característica da startup se dá com um pouco de incerteza, né? É uma condição de incerteza. Os próprios investidores ou empreendedores dessa área já percebem que há uma relação de incerteza no desenvolvimento do teu projeto. Vamos pensar primeiro no desenvolvimento do projeto, depois na criação efetiva da startup. Mas assim, não quer dizer que isso não seja possível de colocação em prática. A gente
existem alguns recursos, principalmente na área de administração, na área de planejamento, na área de estratégia, como, por exemplo, fazer alguns testes pilotos que podem gerar a efetiva realização daquele projeto para virar uma startup. Enquanto eu tenho um projeto, eu preciso testar. E a partir desse teste, a gente gera uma condição de empresa e assim, de fato, de desenvolver um produto ou um serviço. Você vai estar muito nesse segmento duas palavras que validação e prototipação. Então, para conter esse cenário de incerteza, você trabalha muito com a validação. Vou validar meu problema, se ele realmente existe ou não, se meu cliente existe ou não, no número significativo. Eu também vou prototipar minhas soluções. Então, ao invés de eu começar já pensando grande, eu vou subir degrau a degrau, pensando em toda vez que eu valido aquele estágio, ou então aprendo com os erros que eu cometi, eu vou para o próximo passo. Existe um conceito muito legal do livro de Eric Rice, que é Startup Enxuta, que ele fala justamente isso, esse processo contínuo de busca por validação, aprendizado e nova prototipação, nova proposta de acerto, né? Então é nesse cenário que a maioria das startups vive atualmente. Eu queria chegar também agora na parte do lucro, como é que ela fala com lucro, mas antes da gente falar nessa parte de lucro, vamos falar com quem está assistindo a gente aqui, Borges Jaiane, Jamerson Muniz, Jorge Catão, Marcos Feitosa, Moraes e Holândia, é bom cada um botar seu nome no Instagram, né, para a gente tentar destrinchar aqui, Ana Clara Santos, Rafa Maria, Daniela Almeida, Cecília Colasso Nutri, Biogenes, Rosivelto Cortez, Angelina Rodrigues, um monte de gente acompanhando aqui, a gente ao vivo pelo Instagram. Pela primeira vez a nossa conversa na Uninasal no Instagram, vocês estão pioneiros aí, tá vendo? Quase uma startup aqui da nossa ideia. E como é que a startup, ou quando é que a startup começa a dar lucro? Quando é que ela começa a virar uma empresa formal, ou desde o começo ela existe para dar lucro? Sim. Como o Breno falou, uma das características principais é a escalabilidade. O que é escalabilidade? É gerar uma potencialidade de alcance maior de clientes ou potenciais clientes. Consequentemente, se a gente está falando de uma empresa com fins lucrativos, nós vamos pensar que esse projeto ou essa startup é criada para a geração de lucro. Se for uma empresa, uma startup, como o Breno falou, com relação à área social, não vai ter geração de lucro, no caso, distribuição de lucros. O que vai gerar lucro é para ser reinvestido na própria startup. Então, o propósito da startup é monetizar. Tem a característica da monetização na discussão de startup e como gerar ainda mais a monetização do produto. A gente vai pensar, por exemplo, eu fico brincando que a Yellow me traiu, porque eu gostava muito da Yellow, era uma startup de mobilidade urbana, e daí, há pouco tempo, ela passou por tempo no Recife e aí descontinuou sua operação. Daí, o que foi que ela fez? É o que a gente chama também de pivotar. Ela hoje está atuando também, paralelamente, numa área de fintech. Então, observa que a gente vai pensar, que eu falo enquanto startup, pensar efetivamente no conceito de resolução de problema e escalabilidade. Escalabilidade para quê? Para gerar lucratividade. Nessa questão da monetização, a gente acaba entrando num cenário muito do lucro, né? A gente, enquanto conceito de sociedade, essa palavra tem até um quê pejorativo, mas eu acredito que é na finalidade do lucro. Se você tem uma iniciativa de cunho privado que você queira lucrar realmente, ok, mas você precisa também do lucro enquanto startup social para você poder aumentar, atender mais pessoas. Então, isso é pensando no lado da sustentabilidade do negócio. Sim. A longo prazo. Então, não é para ninguém irritar, né? Sim. A gente está falando de se manter, pelo menos. O lucro é bem-vindo, a questão é o que é que você faz com o lucro que você obteve. Então, nesse cenário, quando eu acredito que a monetização das startups, e aí desde o começo elas pensam nisso mesmo, a questão de ser escalável é isso. Como é que eu, dentro de um custo fixo mínimo, eu consigo ter uma rentabilidade muito grande? Então, as pessoas estão procurando isso. E as pessoas estão realmente confiando em vocês, porque Jaele Miranda diz assim, sou do ramo de engenharia civil. Como posso aplicar na minha área?
O que eu sugeriria, a primeira coisa, é ela fazer uma investigação de quais são os problemas que existem dentro da área. Você falou do Uber e comentou que era a parte de deixar o custo mais acessível. Sim. Mas eu penso também em outros pontos, que quais eram os problemas que ocorriam com o atendimento ao cliente vindo dos taxistas. Então o Uber não só minimizou o acesso, o custo, mas também melhorou muito a qualidade de atendimento. Tinha o bombom, tinha a água, né? Eu te digo antes, mas o que é que tu fazia para pegar um táxi? Tu tinha que ir para a rua, esperar um táxi passar, saber se ele estava disponível ou não, então ligar, esperar muito tempo. Então, o Uber eliminou várias tarefas que o cliente tinha que fazer, vários problemas que o cliente passava, que não necessariamente a gente entendia como um problema, mas a gente acabava acontecendo isso. E o Uber foi lá e eliminou tudo isso, gerando uma solução muito mais adequada para a realidade da sociedade, né? E o que eu acho mais legal, e tentando pensar sobre a pergunta de quem está assistindo a gente. Deixa eu olhar aqui, o nome já subiu aqui, a timeline está subindo. Nossa. Foi Janiele. Janiele, uma potencialidade do caramba de startup é você integrar várias áreas, né? Imagina que tipo, a gente vai criar aqui no Nassau um serviço de geolocalização do campus. Daí, eu preciso de quê? Eu preciso de quais áreas de conhecimento? Eu preciso de arquitetura, de uma galera que vai trabalhar com geolocalização. Eu preciso do pessoal de engenharia, eu vou precisar do pessoal de administração, eu vou precisar do pessoal de contábeis, eu vou precisar do pessoal de direito. Então, a potencialidade de um startup é imensa. O que a gente precisa pensar, como o Breno falou, só reafirmando, que tipo de problema a gente quer solucionar. E aí a gente falou de risco, né? Dizem que o maior risco na startup é ela se propor a resolver um problema que não existe. É resolver um problema que ninguém tem. Então é o primeiro passo. Você procurar entender quais são os problemas que existem e questionar o status quo, questionar como as coisas acontecem. Aí uma dica que eu dou começa pelas coisas que as pessoas te respondem que é assim porque sempre foi assim. Então isso dá uma abertura muito grande de você questionar isso e ver se encontrar uma forma melhor de resolver essa questão. Mas como identificar um problema que não existe para as pessoas? A gente pode partir de vários pontos em relação a isso. Por exemplo, você pode ir nas páginas da empresa e ver a reclamação dos clientes. Você vai no Reclame Aqui. Por exemplo, o Nubank, que é uma fintech, surgiu de reclamações de atendimento dos grandes bancos. Então, se você for olhar, as possibilidades de problema estão nos olhos da gente todo dia, toda hora. Então, começa pelas reclamações das pessoas e percebe o que está incomodando, né? O que elas querem modificar. E aí você busca encontrar uma solução para resolver esse problema. Gente, vocês devem estar ouvindo um barulho aí, um eco e tal. É que a sala aqui está aberta para os alunos entrarem, acompanhar a nossa transmissão, poder ver como é que funciona um programa de TV ao vivo. Então, as pessoas estão entrando e saindo aqui da sala o tempo todo, por isso um pouquinho desse barulho. Estamos na Mostra Campus, que está na unidade de Boa Viagem, de hoje até sexta-feira. E você que está aí do outro lado não pode perder no Instagram uninassal.pe, que é o Instagram da Uninassal aqui do Recife, das unidades de Pernambuco. Tá a semana toda com postagens dos alunos que estão chegando aqui para conhecer os cursos, e tem cursos de várias áreas. Esse é o tema, inclusive, do nosso programa no Facebook, hoje à tarde, às 4h. Nós vamos falar sobre o que está rolando aqui na Uninassal de Boa Viagem e como você pode conhecer e até decidir que curso de faculdade você pode fazer conhecendo a nossa Mostra Campus, que é esse o objetivo. Então, hoje, às 4h, ao vivo no Facebook da Uninassal. E se você está acompanhando pelo Instagram, pode também entrar no uninassal.pe e ver os stories que estamos postando lá o tempo todo da Mostra Campus hoje, desde muito cedo. E no nosso programa aqui, no Instagram da Uninassal Nacional, no Uninassal, @Uninassal, a gente vai fazer alguns programas agora conversando sobre startup, com Rafael Becker e Breno Paredes. E quando é a hora, e aí eu já volto para as perguntas, quando é a hora de ver que a startup não está dando certo? Existem alguns indicadores, né? Isso entra bastante na área de gestão, algo que a gente tem discutido em algumas rodadas de negócio, que é, por exemplo, como uma empresa tão moderna usa métricas não modernas. O nosso planejamento estratégico usa condições antigas e daí uma tentativa de adaptabilidade para a nossa realidade. Eric Rice tem um livro também que é o estilo startup.
Que daí ele fala que, tipo, não é só necessariamente a criação da startup, mas a implementação de uma outra coisa que pode caracterizar um estilo startup. Como que vai se dar isso, Luiz? Vamos supor que eu e Breno criamos uma startup, a primeira métrica vai ser o que a gente espera enquanto resultado. Vai ser a nossa primeira métrica. Se a gente espera, pode ser que a gente trate em lucratividade ou potencialidade de alcance de cliente. Não necessariamente o Nubank pode dar o lucro esperado pelos gestores do Nubank, mas eles podem estar priorizando nesse primeiro momento, ou no momento inicial, ou a curto ou a médio prazo, a escalabilidade, que é ganhar clientes para que, a partir de um certo estágio, de uma certa etapa, venha gerar uma lucratividade maior. Esse retorno pode ser, inclusive, em felicidade, em estar bem. Sim, sim. Sair de um ritmo estressante e agora estou no ritmo que eu quero. As métricas podem ser várias. Vamos pensar numa métrica mais tangível. A primeira é ou quantidade de pessoas que eu consigo atingir ou o lucro que eu almejo. Tem um conceito de effectuation que se usa em startups, que um dos princípios é você definir suas perdas aceitáveis. O que você aceita perder e o quanto. Pode ser tempo, pode ser felicidade, pode ser recurso financeiro. Então, pode ser essa questão de adaptabilidade. Por isso que isso é um cenário de incerteza muito grande nas startups. Eu acreditei no modelo, fui lá, testei, validei, aí eu tive que pivotar, eu tive que fazer uma mudança, uma adaptação. Então, quando a gente pensa nesse cenário, essas questões têm que ser diárias enquanto empreendedor, empreendedora nesse cenário. E aí é quando você observa que algumas métricas utilizadas dentro da gestão não são tão adequadas. Porque você pega exemplos de várias startups, inclusive o Uber, por exemplo, abriu capital há pouco tempo e sem dar lucro. Então, se você for fazer uma análise mais tradicional, a primeira coisa que você pensa na empresa é dar lucro. Mas nesse momento a gente está pensando numa estratégia de reinvestimento, de crescimento. Então, você tem que, de fato, entender isso. E isso também fica um pouco peculiar, individual, para cada empreendedor e empreendedora definir até onde ele aceita ir. E uma das características é você ser persistente, né? Se você acredita, vê que aquilo dá certo, continua, corre atrás, que o caminho deve ser por aí. O Andrew WBH12 está perguntando falar um pouquinho sobre o curso de gastronomia. Andrew, nosso assunto hoje é startup, mas já que você pediu, eu peço que você volte amanhã aqui no Instagram, às 10 da manhã. Vamos gravar uma reportagem hoje à tarde lá na unidade da Mostra Campus, na sala de gastronomia, para mostrar o que está acontecendo por lá, especialmente para você. Então não perde amanhã, às 10 da manhã, tem uma reportagem feita que vai ser feita para o Andrew BH12, mostrando um pouquinho sobre as atividades de gastronomia e como funciona o curso de gastronomia aqui da Uninasal. Não perde, promessa minha, amanhã, 10 da manhã, aqui no @Uninasal. E existem várias startups para a área de gastronomia. Tem? Várias. Há pouco tempo no Sebrae do Sudeste aconteceu uma premiação para startup e especificamente, um concurso no caso, um pitch, uma rodada de negócio, especificamente para startups de gastronomia. E existem várias famosinhas hoje. Vino, por exemplo. Foi uma startup e continua sendo startup. Quando é que Não sei deixa se de ser continua- startup? Pegar um exemplo, dentro da área de tecnologia com sistemas tinha muito versão beta. Esse sistema versão beta, e isso é uma questão conceitual. Inclusive, algumas empresas hoje se posicionam como sempre beta, sempre na busca contínua de melhorar. Então, você pega hoje empresas grandes, por exemplo, a gente falou no Nubank, uma fintech, mas a gente está vendo os grandes bancos também fazendo um movimento de adequação, de adaptação. Então, estão pegando um modelo tradicional e tentando adaptar ele para um modelo de pensamento igual a startup. E aí, essa questão de quando deixa de ser, depende do conceito que você está utilizando, mas pode ser uma questão de entendimento de quanto espírito. Eu me sinto como, continuo crescendo dessa forma, buscando escalabilidade, crescimentos avantajados. Então, você pode contar o resto da sua vida como uma startup. Assim como também não tem a métrica, o parâmetro com relação à lucratividade. Porque a gente observa as empresas unicórnio, que chama, que tem faturamento, de bilhões aí, e não deixa de ser startup. Pelo fato do faturamento, ou pela potencialidade do faturamento. Então, o grande conceito da startup gira em torno do buscar soluções. Resolver um problema que existe ou que não existe, mas que precisa ser
Eu acrescentaria nesse conceito um pouco da questão que a gente falou da incerteza, de buscar um modelo de negócio que seja replicável e escalável. Porque se a gente pensar em quanto promover solução, esse é o motivo de surgimento de qualquer empresa. Seja no modelo tradicional, seja uma startup. Ela nasce com o objetivo de resolver a necessidade de um grupo de pessoas ou então um grupo de empresas. A diferença do tradicional para o modelo de startup, eu acredito que seja mais a questão do risco mesmo que você incorre e dessa questão de um modelo de negócio que você possa escalar. Entendi. E há uma dúvida aqui, que é da nossa produtora, que produziu o programa de hoje, a Nanda Farias. Ela pergunta, muitos dizem que as startups são somente empresas de internet. Isso procede? Não. A característica da tecnologia está muito atrelada à utilização e ao desenvolvimento da startup, né? Pelo fato de estar inserido em um contexto muito mais tecnológico. Por exemplo, pensa no Airbnb, já é bem tradicionalzinho e tal. Que é aquela que fornece, você pode deixar seu quarto disponível para aluguel ou a casa toda. Isso, se não acontecesse internet, como que eu ia, daqui do Brasil, me conectar com alguém lá da França, por exemplo? Uma carta, né? Uma carta, mandar uma carta. Alguém tem uma casa disponível? Pois é, e não é necessariamente porque está relacionada à tecnologia ou à internet. Na verdade, a tecnologia e a internet é muito mais um meio do que o fim da startup. O fim da startup é a resolução de problemas. Eu posso usar a internet? Posso usar a internet. O Becker falou o conceito que eu acredito. A tecnologia é a ferramenta. Ela não pode ser o fim da startup. Você pode ter uma startup na área social que ela faz uso de alguma tecnologia para entregar a proposta de valor dela. E quando a gente pensa que tecnologia, porque a gente geralmente traz para coisa muito high-tech e